E você descobre que você tá ferrado de grana, você percebe que você tá fudido de grana quando vai comprar frios no mercado, né? Eu não sei se vocês já perceberam, quando você não tem grana, você não pede pelo físico, você pede pelo dinheiro. Fala, por favor, me vê 1,50 de mortadela. É bem assim. Só que o cara põe e sempre passa um pouco, né? Tipo, dá 1,65. Aí ele vira pra você e fala, quer que tira? Só que nessa hora tem uma fila atrás de você. A galera tá te julgando. A velha atrás de você tá, nossa! Vai tirar 15 centavos! Aí nessa hora que você bate no peito, não é só você tirar não! Pode deixar o bagulho aí! Só que na sua cabeça tá um pão a menos.